Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Não sou famoso, não tenho mídia, mas eu tenho uma mensagem para você. Um homem, ele foi julgado, condenado como estrupador. Ele foi levado para uma penitenciária e todos nós sabemos que quando a pessoa chega a esse devido lugar, vamos dizer assim, os presidiários que estão ali dentro, eles vão cobrar. E todos nós sabemos que a cobrança feita é pagar na mesma proporção. O estuprador na cadeia certamente vai pagar sendo estrupado. E por diversos homens, diversas pessoas. Porém, a história que eu vou colocar depois que eu fizer este vídeo, explicando a vocês o fato, o acontecimento, é uma história de uma manifestação poderosa de Deus com uma pessoa que foi injustiçada. Porque este homem, na verdade, ele foi condenado, porém ele não teve a prática. Ele não fez isso. Não sei, na verdade, a história completa, o porquê ele foi condenado injustamente. E isso acontece muitas das vezes em vários lugares do nosso Brasil, até mesmo em outros países. Temos vários relatos de pessoas que estão presas, pessoas que passaram anos na cadeia e depois simplesmente foi descoberto que a pessoa era inocente. Uns dias atrás eu estava conversando com a minha mãe e eu falei, de algumas situações, de algumas pessoas que estão na cadeia, e eu falei, realmente tem que pagar o preço, porque quando nós olhamos pelo lado de fora, a gente observa que existe maltratos, tem os direitos humanos, mas a gente tem que pensar também que essas pessoas não estão ali em vão. Se estão ali é porque pagaram para vir. Ou seja, cometeram delitos, fizeram barbáries, fizeram barbaridades, fizeram mal ao próximo. E mediante as leis, se eles não respeitaram, claro que devem pagar. Eu, particularmente, de algumas questões, não são todas, eu não sinto nenhum tipo, vamos dizer assim, de pena. Vamos dizer pena? Ou vamos dizer... vamos colocar a palavra pena, porque uma outra palavra que eu gostaria de usar, eu não estou me lembrando dela agora, mas eu tenho certeza que você está entendendo. Eu acho realmente que pessoas más, pessoas ruins, devem pagar. E as nossas leis aqui do Brasil são muito brandas. Eu acho que deveria ser algo até mesmo mais rígido, porque se tivesse algo mais rígido, eu acho que tantas coisas ruins as pessoas mais elas iam evitar a fazer. Então esse homem, conduzido até a penitenciária, ele vai ser jogado entre os lobos, ele vai ser jogado entre os homens que estão ali, e muitos estão ali, que realmente cometeram atos ruins, fizeram maldades, mataram pessoas, tiraram vidas, estão ali pagando. Então, um ato a mais de violência, ou menos, para eles, não fazem diferença. E esse homem faz uma oração. A oração dele é, Senhor, que não demore essa tortura. A Ti eu entrego meu espírito. Ele relata que quando ele se assenta, ele fecha os seus olhos, alguém toca nele. Eram os detentos. Um deu uma blusa, outro deu uma bermuda porque ele estava nu, e outro deu chinelos, um par de chinelo para ele poder usar.
e não tocaram nele. E todas as vezes que os homens iam dirigir a palavra a ele, os homens olhavam para baixo e não conseguiam encarar face a face. E ele vai dizer: isso é Deus. Tem uma passagem bíblica que diz assim: e ele, Êxodo 14:14, e ele pelejará por vós e vós calareis. Esse calar não é somente você fechar sua boca e ficar quieto. É ficar quieto mediante a uma discussão. A querer, é você querer, na verdade, fazer justiça com as suas próprias mãos. Eu costumo dizer que aquele que faz justiça com as suas próprias mãos, ele nunca vai ver a justiça de Deus. Porque se é justiça e ele já está correndo atrás de fazê-la conforme aquilo que lhe convém, Deus não vai entrar na guerra, Deus não vai entrar na peleja, Deus não vai entrar na batalha, porque ele resolveu fazer a justiça com as próprias mãos. Então aquele que faz justiça com as próprias mãos não vê a justiça de Deus. E esse homem fez completamente diferente. Ele simplesmente fez a sua oração, clamou a Deus, e Deus, vendo, colocando na balança, viu no coração dele a sinceridade, e não só a sinceridade das suas palavras, de pedir clemência, misericórdia, como Deus também já tinha visto que ele não tinha feito tal prática, que ele não tinha cometido esse ato de estupro. Mediante a isso, este homem agora vai receber uma proteção divina. Você que está me ouvindo, que tem fé, que acredita, talvez esteja passando por uma situação semelhante a essa, eu quero te dizer uma coisa: a justiça de Deus vem, ela não tarda, ela vem na hora certa. E de repente, na sua vida, você também possa estar passando por algo semelhante. Eu quero dizer para você: não faça justiça com as suas próprias mãos. Eu vou te dizer algo aqui rapidamente, que é um pouco da minha história. Alguns anos atrás, aproximadamente 5 anos, tinha um jovem que trabalhava comigo. Ele era meu ajudante, eu era motorista de um caminhão. E ele tinha por hábito dizer, falar, verbalizar palavras ilícitas, me xingando. E eu nunca dei confiança para isso. Você sabe perfeitamente que tem pessoas que são invasivas, pessoas que são abusadas. Você não precisa da confiança para que ela venha abusar, para que ela venha, fazer brincadeiras sem graças, desconfortável. Não precisa da confiança. Tem pessoas que são assim, abusadas. E ele tinha uma mania de me chamar, desculpa o termo, filho da... E até algumas vezes eu repreendi, dizendo: eu não gosto desse tipo de brincadeira. Se você puder, por gentileza, me chama pelo meu nome, que eu vou lhe atender. Falei uma, falei duas, falei três. E o que aconteceu? Ele não deu crédito, ele não ouviu. Eu sou um homem, tenho minhas falhas, não sou perfeito, só que, como diz o ditado, a gente não tem sangue de barata. Sou pai, sou um homem que procuro andar dentro das leis, procuro fazer o certo. Como eu disse e repito, não sou perfeito, mas eu procuro andar sempre certo. Por isso que hoje eu tenho a liberdade de ir e vir. Ok? E uma certa feita, eu estava parado no mercado,
fazendo uma entrega, e eu parei paralelo a um caminhão que já estava numa vaga de um carga e descarga, lá em São Gonçalo, e eu simplesmente parado ali esperando o momento para poder descarregar, o conferente chamar para nós descarregarmos, ele era meu ajudante. Um guarda chegou perto de mim e falou assim: moço, por gentileza, você pode pegar seu caminhão e colocar no outro lado da via, porque senão eu vou ser obrigado a te multar, porque você está obstruindo a passagem dos pedestres. Imediatamente eu agradeci pela notificação verbal e disse a ele, o meu ajudante, chamei e ele gritou: fala, Vi! Eu falei: rapaz, esse moço não tem jeito. Era meu ajudante, não jogo na cara nada que faço, tá? Porque tudo aquilo que é feito com amor, a gente, por mais que não receba um obrigado pelo ato bom que você cometeu, eu não vou me doer se você não me agradecer, porque eu fiz porque eu quis. O que você faz por amor e pelo aquilo que você faz por livre e espontânea vontade, ninguém fica sentido. Se a pessoa não foi grata, tudo bem, eu fiz porque eu quis. Eu falei: rapaz, esse moço não tem jeito. Ele veio até a mim, eu disse a ele assim: olha, o guarda me notificou, fez uma notificação verbal, eu vou ter que colocar antes que ele me anote. E eu falei, eu conversando isso com ele, pô, já quer ir pro outro lado para dormir, seu filho dá. E eu olhei para cima assim e falei: Deus, tem de misericórdia de mim. Desci do caminhão para olhar bem no rosto dele, para encarar ele, para ele entender. Eu falei assim: moço, eu chamei ele pelo nome dele. Eu falei assim: eu não já te pedi para você parar de me chamar desse jeito? E olha que esse homem, esse rapaz, eu pagava almoço, pagava café. Eu não perturbava em nada, não sou aquele motorista de caminhão, de ônibus que fala: tira o pé daí, fico reclamando. Eu sou light, tranquilo, trabalho na paz, ok? Na paz. Hoje eu tenho 41 anos de idade, eu não tenho esse espírito de velho rancoroso, nunca vou ter. Gosto de brincar, gosto de me divertir. Vocês podem ver as minhas postagens, meus status, de vez em quando eu falo sério e falo algumas coisas brincando. Agora me interpreta de uma forma má, ou da forma que você quiser, da forma que você achar. Isso aí fica a seu critério, ok? Mas eu sei quem eu sou. E eu cheguei olhando bem na face dele e falei assim para ele: olha, eu já te pedi várias vezes para você não falar isso assim comigo. Ele teve a audácia de pegar o dedo indicador, colocar na ponta do meu nariz e dizer assim: você não gostou não? Eu já sabia que ele estava me afrontando. Mas eu falei: não gostei não, senão eu não estava falando e pedindo a você para não falar assim comigo. Ele: então tá bom, então vai tomar no seu. Aí eu falei: agora, olhei para o céu, falei: pai, perdoa. E botei uma pancadinha no rostinho dele, caiu sentado, né? Eu não estou aqui para me exibir, eu não estou aqui para poder dizer que eu sou bambambam, nada disso. Eu me arrependi profundamente de ter batido nele. Eu poderia ter chegado ao dono do caminhão, pedido para poder retirá-lo daquele lugar, né, onde ele estava ali comigo, que era a função de ajudante, colocar o outro. Mas eu me excedi, mas eu acho que algumas pessoas fariam até pior, né? Mas eu não estou aqui justificando essa questão, só estou aqui te passando a questão do meu pensamento, do meu sentimento, que eu não gostei. Eu, como homem de Deus, não é porque eu estou sem blusa, que eu não sou homem de Deus, pensa do jeito que você quiser. E eu estava um pouco mais para lá do que para cá também na fé, na questão de ir para a igreja, essas coisas assim que você já sabe, tá? Mas ninguém abandona Deus, porque até então, depois que você conheceu a Deus, como que você vai abandoná-lo? Como que você vai largá-lo? Não tem como. Eu oro todo dia, agradecendo, vejo os seus feitos da minha vida e eu só tenho que glorificar e exaltar o nome dele. Mas eu bati.
bati nele. Dei um soco na sua face, ele caiu sentado. E eu peguei o caminhão, fui para o outro lado da via e me arrependi muito. Na mesma hora eu me arrependi, passando uns 5 minutos, já veio na minha cabeça, porque eu não sou de briga. Eu gostava de briga quando eu era mais novo, negócio de baile funk, quem curtiu o lado B, lado A, eu gostava dessas coisas, gostava muito. Tinha até um apelido lá de Paulo Maluco. Raspava o cabelo, botava quichute, quem usava quichute quando ia pro colégio, bem novinho, gostava de ir para brigar com os outros. Coisa louca, né? Mas são fases da vida que passou, não me orgulho em falar isso, tá? Mas eu fui pro outro lado da via, coloquei o caminhão estacionado no posto de gasolina que estava desativado, aonde o guarda tinha me orientado. E ali meu coração fechou, travou, fiquei inquieto e fechei o caminhão, fui no outro lado da via, chamei ele e pedi perdão. Ele apertou minha mão assim, sabe? Aquele aperto, tipo assim, não te perdoei não. Chegando à noite, era sexta-feira, eu comecei a ficar um pouco febril, minha garganta começou a inflamar. Era dia de receber o Faz-me Rir. E sentei, já era 8 horas da noite, chegamos muito tarde, bem cansado, estava exaurido, ainda ficando febril. Me lembro que ele chamou o tio dele. Esse rapaz, se eu não me engano, ele tinha quase 30 anos de idade. E foi chamar o tio dele, da minha altura, ele é até um pouco maior do que eu, quase a mesma estrutura. E foi chamar o tio dele. O tio dele veio para tirar satisfação comigo e perguntar: Paulo, você bateu no meu sobrinho? Eu falei: calma aí, não foi assim. Eu vou te contar como que foi. No momento que eu estou contando, realmente o que aconteceu, o tio dele estava do lado esquerdo e ele do lado direito, os dois de frente para mim. O tio dele simplesmente, o sobrinho, que na verdade é esse que eu briguei com ele mais cedo, ele simplesmente inseriu na minha face um soco, descontando o soco que eu dei mais cedo nele. Beleza. Só que não foi só ele. Ele deu um soco, eu revidei, ele dei outro soco, ele caiu sentado. O tio dele veio para me bater, eu esquivei, me lembro, e dei uma cotovelada aqui, pegou na face dele. O sobrinho dele levantou para me dar uma baiana, aí eu travei no pescoço, inserindo algumas joelhadas ali naquele momento. O tio dele veio e deu isso aqui, ó, uma facada aqui, ó, no meu peito. Isso aqui foi aberto, tá, para poder fazer a cirurgia. Esses 2 pontos aqui são o dreno, que eu fiquei 19 dias em coma. Ele me deu uma facada no coração. Faca encostou. O nome é vocês que sabem, eu não sei falar, tá? É pericardo, não sei, encostou. Deu um toque, praticamente, deu um toque no coração, a ponta da faca. Mas o interessante, como Deus é tremendo e poderoso, quando ele deu a facada e tirou a faca, partiu ao meio. Agora a pergunta é: faca quebra num corpo tão frágil como o nosso? Não. Eu acredito, mesma fé que esse homem teve em Deus, ele sabia que era justo e não tinha cometido tal prática do estupro, eu também tinha a minha certeza que eu fiz de tudo para evitar uma confusão, uma briga, e isso eu não queria. Deus sabia que eu não queria que acontecesse esse desfecho. Quando a faca foi retirada, quando ele tirou a faca, como eu falei, quebrou, partiu. Porque se a faca não tivesse partido, eles teriam me esfaqueado. Eu ia ficar igual aquele queijo, né? Todo furadinho. Imagina. E eu fiz de tudo para poder não ter uma discórdia. E isso acabou acontecendo. Porque até então, dentro do seu direito, e mesmo que você tenha uma ação, como eu tive uma ação de batê-lo, mas Deus, ele coloca na balança. Deus, ele vê todo o início da conversa, todo o início da confusão. Deus vê o início de tudo. Ainda que eu me cedi quando eu bati, mas eu estava certo. Não porque eu bati, mas eu estava certo porque desde o início eu falava para ele: não quero que você fale assim comigo, me respeita. Deus pesou na balança e Deus apontou para mim e falou: você está correto,
parcialmente. É mais ou menos a história de Abraão, que fala que Sara, sua irmã, deu aquele problema, meia mentira. Vamos dizer assim. Creio que vocês não vão me julgar, vão entender, analisar cada ponto, cada palavra que eu estou colocando aqui, de toda a história, que é verídica, que é verdadeira. E quando ele tira a faca quebra. Nesse momento, quando eu boto a mão no peito, vejo sangue, eu fico furioso mais ainda e comecei a bater nos dois. Eu luto, né? Já lutei jiu-jitsu, muay thai, capoeira, eu gostava dessas coisas. Vi os filmes do Van Damme, eu ficava louco. Meu tio que pagava a conta lá em casa brigando com ele de pancadaria o tempo todo. Dava soco em parede, soco em árvore, que tanto minhas mãos são tudo alteradas, tá vendo? Cheio de marcas. Eu sempre dei muito chute em goiabeira, tá? Em goiabeira, que é dura, minhas canelas são todas arrebentadas. Ou seja, eu não sinto muita dor quando eu bato. Dava soco em parede, essas coisas todas. E quando eu apanho também, eu sei absorver facilmente uma pancada. Claro que eu não sou de ferro, né? Pode acontecer uma pancada em algum lugar, eu caio desmaiado e acabou a história. Mediante a isso, olha o que aconteceu. Eu fiquei esfaqueado, o sangue estava saindo, acabou a energia. Depois que minha energia foi embora, eles me amassaram igual tomate. A rua, no início dela, quando você vai para o galpão onde eu deixava o caminhão, a rua é rente e depois ela tem um aclive e um declive, que sai numa beira de um rio. Então quando sobe e desce, no fundo dessa rua, não dá para ver, porque a rua tem aquele morrinho e tem a descida. E a rua é hiper, mega, super movimentada. Dia de sexta-feira, próximo à comunidade, muito cheia. Só que no final dessa rua é vazio. E quem está nessa parte da rua, que ela é bem extensa na parte de baixo, que é rente, não dá para ver no final da beira do rio. Você tem que subir ela e você vai ver o final lá, onde tem um galpão. É justamente onde estava tudo acontecendo. Eu vou te dizer algo. Eu consegui correr deles, todo machucado, com a facada no peito. Comecei a andar já cambaleando, morrendo, estava morrendo. E algumas pessoas me viram e falaram: é o Paulo, motorista, né, de fulano. Sentei na calçada, me lembro isso até hoje, já sem força nem para falar. Falei bem baixinho: me leva para o hospital, pois estou morrendo. Me levaram. 19 dias, deu escara aqui, não nasceu mais cabelo, aqui desse lado nasceu, tá? Tem hoje essa marca aqui. Mas aonde eu quero chegar com essa história? Eu vou resumir aqui para o vídeo não ficar tão grande, para que você possa entender. Eu fiquei 19 dias em coma. E quando eu saí, recebi alta, num domingo, minha mãe falou assim: tem uma consagração às segunda-feira, tal hora, mas você está muito debilitado. Hoje eu estou com 75 quilos, já bati quase 90, já cheguei a 86 quilos, quase 90, porque eu malhava. Hoje eu estou com 75, porque eu não estou podendo pegar peso devido a uma hérnia, então eu estou fazendo só algumas coisinhas sem fazer muita força, só para o shape não ficar tão caído. E por muitos anos que eu malho, por isso que eu ainda tenho um pouco de massa muscular, a estrutura já ficou desse jeito. Eu me lembro que minha mãe falando assim: tem um culto de consagração na segunda-feira de manhã, aqui pertinho. Só que você está muito debilitado. Eu cheguei a 52 quilos. Uma caveira horrível. 2 esparadrapos na cabeça. A ferida estava aberta ainda, porque esse cara fica uma coisa horrível. Eu falei: mãe, eu vou ao culto. O interessante é que eu não podia dar 10 passos, que meu coração disparava. Muito, parecia que eu ia morrer. Falta de ar, uma coisa terrível. Mas eu fui ao culto na segunda-feira. E lá no hospital, Deus tinha falado através de uma moça assim: moço, você vai sair daqui, Deus permitiu isso acontecer, mas tu vai sair daqui e vai voltar a pregar a palavra dele. Eu me lembro perfeitamente, eu nunca mais vou esquecer disso. Isso são os sinais que Deus existe. Por isso que eu estou te contando, e esses são os sinais que Deus é justiça. Foi assim: quando eu entrei naquela igreja, Assembleia de Deus, na consagração na parte da manhã, eu sentei no último banco, eu estava um pouco envergonhado, minha aparência estava decadente, quase parecida a do Munhá, só misericórdia.
Chorava todo dia. Muito vaidoso. Imagina você horrível, você se olhar no espelho e você chora com força. E o culto foi acontecendo, eu ali no meu cantinho chorando, falando com Deus, agradecendo pela vida, por tudo. Quando chegou o momento da pregação, a moça que estava dirigindo o culto apontou para mim e falou assim: moço, Deus mandou você pregar. Aí eu olhei para trás, devagar, não tinha ninguém, era só eu. Eu fiz: eu? Você mesmo. Aí Deus falou: vai, porque eu sou contigo. Eu levantei. Na mesma hora, a falta de ar parou. Os batimentos cardíacos normalizados. Uma energia tão forte de Deus penetrou na minha vida. Eu me lembro que quando eu subi no altar para poder pregar a palavra, eu preguei uma palavra chamada não se venda, o preço já foi pago. Todas as minhas mensagens que eu prego, eu costumo pregar, elas são intituladas. Isso eu aprendi no seminário teológico, os pregadores, que isso é bem marcante para o ministério de pregação, de ministração da palavra de Deus. Intitular. Fica gravado na mente das pessoas. Quando a pessoa quer, vai lá, procura, já tem o nome certo para colocar e acha a mensagem, quando a mensagem ela é impactante. E Deus descortinou os céus. A glória de Deus, ela desceu no ambiente. Ao ponto de que, no final, uma fila se estendeu para me orar. E recebi alguns convites para pregar metodista, presbiteriana, wesleyana, assembleia e outro nome, uma comunidade. Ou seja, se abriu algumas agendas para mim. Olha só, eu estava decadente, esparadrapo na cabeça, aparência magrela, horrível, e a agenda se abriu. Algumas pessoas me cumprimentaram e disse assim: que Deus continue te usando. Eu: gratidão, amém. Que você possa continuar sendo essa bênção. Eu não tinha falado do que aconteceu comigo. O pessoal só olhou para minha aparência, mas ninguém comentou nada. Quando eu acabei de pregar, a moça agradeceu, falou: que palavra poderosa, foi glória a Deus, que a glória é toda dele, nada minha, nada. Quando eu estou me retirando do local, do recinto, do ambiente, alguém bate nas minhas costas e eu olho para trás. A moça vem até a mim e diz assim: moço, não te conheço, não sei nada da sua vida, só quero te dizer algo da parte de Deus. Primeiro, da minha parte, que você continue sendo essa bênção. Não pare de pregar. Não pare de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu amém. Mas ela foi além disso e disse assim para mim: olha, Deus manda te dizer, agora é Deus que está falando contigo. Falei: amém. E eu parei para poder ouvir. Moço, Deus manda te dizer que aqueles que tentaram contra a tua vida, Deus, o próprio Deus, vai chamar para prestar conta na terra. Eu fiquei estarrecido. Ela não sabia de nada. Eu falei: amém. Passam-se 3 meses, eu dei um pulo em Macaé, estava conversando com um pastor amigo meu lá de Macaé. Eu comecei a me recuperar rapidamente, Deus é assim na minha vida. Começou novamente a engordar, ficar legal, tá? E as coisas começaram a acontecer. Aí eu fui fazer um trabalho lá em Macaé de caminhão para uma outra pessoa, fazendo uma entrega. Aproveitei para passar no local para falar com um amigo. O dono do caminhão que eu trabalhava anteriormente me ligou e falou: Paulo, você não sabe o que aconteceu. Eu até brinquei com ele dizendo: não sei mesmo não, você não falou ainda? Ele falou: olha, o moço que te deu a facada, ele estava atrás do caminhão e simplesmente o caminhão voltou. Ele estava perto de uma pilastra. E justamente no local que ele te deu a facada, exatamente no local onde ele te deu a facada, porque a moça que estava numa casa em cima, que vocês não viram, ela viu tudo o que aconteceu contigo. E ela detalhou. E ela viu também no mesmo dia o que aconteceu com ele, porque ela mora em cima, já uma senhora quase não sai de casa.
e ela viu também o que aconteceu, o que eu vou te falar agora. Ele estava atrás do caminhão, quando o caminhão perdeu o freio e esmagou ele. Não falo isso com alegria, tá bom, pessoal? Não falo isso com alegria, não. Esmagou ele, quebrando todos os seus ossos, e ele vindo a óbito, hemorragia interna. Eu fico feliz pela morte desse moço? Não. Por quê? Primeiro, eu sou como um servo. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um homem que conheço a palavra de Deus. Paulo vai escrever assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Correto? Paulo está dizendo para imitar aquilo que ele imita de Cristo. Paulo não está dizendo para imitar Paulo, mas ele está dizendo: imita as ações que eu sempre procuro copiar de Cristo. Correto? Então, se eu sou filho de Deus e tenho Cristo como exemplo na palavra dele, no Antigo Testamento, falando todos os comportamentos, de como eu devo me comportar, agir e ser, claro, nunca vou chegar a ser como ele. Nunca. Nunca. Perfeição só quando nós irmos para a glória, porque ele nos justifica, ele que nos redime, porque até então, senão, ele não daria o seu filho, o seu sangue para ser derramado, como está escrito em Apocalipse 22:14, bem-aventurados são aqueles que lavam sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida e para que possa entrar pela frente dos portais eternos. Então, o sangue de Jesus, nós temos que pedir todo dia, quando nós erramos, para ele nos purificar e nos limpar de todo o pecado. Vamos lá. Quando ele veio a morrer ali, ele falou isso para mim, eu fiquei, na hora eu falei: a justiça de Deus foi feita. Você está dizendo que Deus mata? Deus mata. Deus mata. Deus sempre matou. Deus mata e não vai preso. Deuteronômio diz: eu firo e eu saro. Deus, ele faz o que ele quiser. Sabe por quê? Porque ele é justiça. Porque Deus é justiça. No hospital eu entreguei a vida desse homem na mão de Deus. Amigos meus me procuraram, me ligaram, falaram: vamos lá, vamos fazer isso e isso. Ninguém vai fazer nada. Justiça do homem não vai ser feita, porque eu já entreguei na mão do Senhor a vida dele. E se Deus permitiu, foi por causa de um propósito. Então a vida deste homem está na mão de Deus. Se ele resolver levantá-lo, perdoá-lo e ele seguir, agora se Deus também resolver abatê-lo, é com Deus. Eles falando: Paulo, só tenho que respeitar o seu direito. Já que você não quer, tudo bem. Até um amigo meu, pai de santo, quando eu falei isso para ele, ele falou: quer que eu faça um trabalho para matar ele? Tu sabe que eu não tenho esse segmento na minha vida. Você é meu amigo, eu sei que você está sentindo a dor por mim, eu respeito você, mas eu não quero que você faça nenhum trabalho para tirar a vida de ninguém. Por favor, ok? Eu já entreguei na mão do Senhor. Ele: eu respeito, por isso que eu te amo. Paulo me abraçou, eu falei: beleza. E simplesmente se cumpriu o que a irmãzinha falou. Deus chamará esses homens para prestar conta na terra. E aconteceu. Irmãos, preste atenção. Com este homem que foi levado para a penitenciária, não foi diferente. Hoje ele está solto. Viram que ele foi cobrado, injustiçado, colocado no ambiente onde ele poderia ter perdido a sua vida. Porém, Deus o poupou, porque Deus é justiça. E outra coisa, Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E todas, não é algumas, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia nós iremos prestar conta. Deus vê tudo. Não importa o que fizeram com você, no sentido de você querer devolver na mesma moeda. Se fizeram, doeu, trouxe lágrimas, trouxe percas, mas espere o agir de Deus. O agir de Deus
Ele é infalível. E no momento certo, você vai ver a glória do Senhor se manifestar. No momento certo, você vai ver Deus agir. Nosso Deus não é aquele que você bate palma e ele aparece na sua frente. O nosso Deus não é aquele que você acende um charuto e ele vem na hora que você quer. O nosso Deus não é aquele que você faz umas batidas, de repente, sei lá, num pandeiro, não sei, e ele aparece do nada. O nosso Deus, ele é presente o tempo todo dentro de nós e na nossa vida. E ele sabe a hora de agir. É como a dor do parto. Doeu, mas quando nascer aquilo que é tanto esperado, aquele momento é tão glorioso, tão prazeroso, que a dor do parto ela é esquecida imediatamente. Deus continue abençoando a sua vida. Nós temos um canal no YouTube, Mentes Pensantes com Paulo Roberto, TikTok. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você se inscrevesse no nosso canal, nos seguisse no Facebook, para que outras pessoas também possam ser edificadas. Ok? Deus abençoe. E mais uma vez eu quero falar, aos religiosos não suportarão assistir esse vídeo por alguém que está sem blusa. Eu sempre vou falar isso, sempre falo, porque o nosso Deus, ele conhece coração. Ele sabe a minha sinceridade. Não é a minha aparência que vai determinar quem eu sou em Deus. E Deus sabe que eu sou nele. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Lá dentro, nu, e disseram assim: quem estuprar primeiro, a gente não bate, porque ele é estuprador de criancinhas. Quando eu escutei ela batendo atrás de mim, eu simplesmente fechei o olho e disse assim: Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, que foi o que Jesus disse na cruz, porque eu tinha certeza que meu corpo ia acabar ali, naquele momento. E eu só pedi uma coisa, eu falei: por favor, que eu morra rápido. E aí eu fui para um cantinho, pelado, e fiquei naquela posição fetal. E aí quando tocaram em mim, mano, eu achei que começou. E aí era um preso, me deu um short, o outro me deu uma blusa branca e o outro me deu uma chinela havaiana preta. Eu tenho até hoje. Eu passei 7 dias lá dentro. Eles não levantaram a cabeça para mim. Durante 7 dias, todas as vezes que eles falavam comigo, eles falavam de cabeça baixa. Ali dentro, ninguém sabia quem eu era. Isso é Deus. Porque isso é humanamente impossível. Eu coleciono artigos de pessoas que passaram por isso, foram jogadas lá e não duraram 24 horas. Eles me vestiram.